Graças a Deus. Nosso coração se enche de alegria todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de Cristo, quem nos escreve é Mateus, capítulo de número 21. Nós vamos fazer menção do versículo de número 23 por diante. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 23. Nós vamos fazer a leitura até o verso 32. Glórias a Deus. Aleluia. Todos encontraram o texto. Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 23. Que nos diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazem estas coisas? Quem te deu esta autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, e se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles corriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Verso 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas este respondeu: eu não quero. Depois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. E declarou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que publicanos, meretrizes, vos precede no reino de Deus, porque João veio a vós, outros do caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Soberano Deus e eterno Pai celestial, bendito seja o teu nome, Senhor, sobre o céu e sobre a terra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós entregamos ao Senhor, pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo precisa e necessita falar com a tua igreja nesta noite. E a igreja diz: amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, texto maravilhoso. Às vezes nós passamos por alguns textos bíblicos e nós nem sempre nos recordamos de todos os textos, haja vista que eu passei por esse texto hoje sendo um ouvinte da palavra de Deus, e muito mexeu comigo esse texto. Eu estava com um pensamento hoje na minha mente de que a seara de Deus é muito grande, a seara de Deus é ampla, mas a Bíblia mesmo vai dizer que poucos são ceifeiros. E o Senhor Jesus também diz:
testemunho, uma pequena parte. Bateu muito comigo esse texto, porque quando os dois ali falavam, eu tive no meu pensamento que era uma confirmação de Deus dentro do texto em que eu estava meditando nesse dia de hoje. Jesus, ele tem um diálogo com os sacerdotes, e quando Jesus falava, alguma coisa acontecia. Quando Jesus estava falando, havia uma grande diferença entre a palavra de Jesus e a palavra daquele povo que outrora falava. Porque uma coisa é a gente falar de algo que a gente ouviu, outra coisa é alguém falar de algo que ele viveu. Jesus não falava do céu porque alguém falou para ele no céu. Ele mesmo vai dizer: eu falo do céu porque eu vim do céu. Eu falo de lá porque eu sou de lá. Eu falo de lá porque eu pertenço a lá. E aquilo que eu falo para vocês não é de coisas que eu ouvi, é das coisas que eu vi. E eu vim para vocês revelar como é o reino de Deus, como é o reino dos céus. Eu vim com uma revelação de revelar para vocês o Pai. Só que vocês saibam quem é o Pai. Porque se a gente não tivesse conhecimento nenhum de quem é o Pai, nós oraríamos o Pai nosso que está no céu sem saber quem é o Pai, sem ter referência nenhuma. Eu estava ouvindo uma missionária, pastor, que ela chega numa tribo e depois de um tempo morando lá, dizendo que estava sentado, o cacique sentou assim do lado dele e disse: olha, missionária, eu sei que existe um Deus, que Ele é acima de todas as coisas. Eu só não sei qual é o nome dele. Eu só não sei quem Ele é. Eu sei que Ele existe, mas eu não sei o nome, e eu não sei nem o que eu faço para servir a Ele. Só que quando Jesus vem, Ele vem e Ele começa a dizer que Ele veio, e Ele está revelando quem é o Pai. Ele está mostrando para nós quem é o Pai, fazendo uma revelação. Então Jesus, ele está ministrando com uma grande autoridade. E eu acredito nisso. E uma geração que vai ministrar não só de conhecimento, mas vai ministrar também de autoridade. Eu não tenho motivo, pastor, para pedir a Deus que levante pessoas igual a mim. Igual a mim já tem eu. Eu peço a Deus que levante pessoas melhores do que eu, que fazem mais do que eu faço, que vão além do que eu fui, que tenha mais coragem do que eu, mais autoridade do que eu, que vão além. O próprio Jesus, da sua grandeza, quando está indo embora, ele diz: olha, vocês farão coisas maiores do que as coisas que eu fiz. Vocês farão. Jesus já estava nos ensinando. Nós somos exemplos, não para que as pessoas sejam como nós, mas para que as pessoas que venham sejam maiores do que nós, tenham mais autoridade do que nós. A autoridade que Jesus ministrava, ela era vista, ouvida, revelada, a ponto que os sacerdotes chegam a ele e dizem: com que autoridade você tem? Com que autoridade você ministra? Com que autoridade você fala? Quem te deu autoridade? Aí Jesus diz: pois bem, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e se vocês me responderem, aí eu respondo para vocês com que autoridade eu ministro. Aí ele diz assim, ó: o batismo de João. Qual João? João Batista, que era batismo para arrependimento de pecados. João batizava com qual autoridade? Do céu ou terreno? Pronto, pergunta simples. Aí eles se reúnem e falam: e agora? Se a gente disser que João tinha autoridade do céu, ele vai dizer: então por que vocês ouviram e não se arrependeram? Se a gente disser que as coisas que João fala é terreno,
Mas ele sabia? Sabia. Ele sabia sobre João. Ele sabia o que João falava. E ele sabia que a autoridade que estava sobre João era espiritual. Ele sabia que João falava usado pelo Espírito de Deus. Então tem um primeiro ponto aqui bastante importante. Tem gente que sabe que é Deus que te usa. Ele só não vai assumir. Tem gente que sabe que é Deus que fala na sua boca. Ele só não vai aceitar. Por quê? Porque ele se achava melhor do que João. Se achava melhor. Só que quando eles dizem, nós não sabemos, aí Jesus diz assim, ó, pois se você não sabe, então eu também não respondo com minha autoridade. Só que Jesus agora vai falar de pessoas, pastor, que estão dentro da casa. Ele vai dizer assim, ó, um pai tinha 2 filhos. Ó, um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse assim, ó, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha? Ele disse, pô pai, só que ele disse que ia e não. Ele disse que ia e não. Porque na casa do pai, viver de aparência não serve nada. Eu vou, e não foi. Não foi. Aí o pai vai no segundo. Filho, você vai trabalhar na minha vinha? Aí ele diz o quê? Ah, pai, eu não quero não vou não. Ele diz para o pai que não. Mas a Bíblia diz que depois ele se arrepende. E no seu arrependimento, ele vai e trabalha na vida do seu pai. Aí Jesus pergunta para os sacerdotes: qual dos 2 fez a vontade do pai? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia, mas se arrependeu e foi? Aí eles disseram: certamente o número 2 fez a vontade do pai, porque ele falou que não ia, mas se arrependeu e foi. Aí Jesus disse: muito bom, pois eu digo a vocês que os publicanos e as prostitutas estarão na frente de vocês, porque veio João, ele ministrou para vocês e vocês não acreditaram, e vocês não deram crédito à palavra dele. Vocês não deram crédito à palavra que foi ministrada. Os primeiros disseram: nós vamos, eu vou, pai. Eu vou. Ele disse que vai e ele não vai. Ele não vai. Porque tem gente que para ele o ministério não passa de aparência. Ele fala. Ele só não vive aquilo que ele fala. Ele não vive aquilo que ele fala. E sabe o que é interessante? É que Jesus está falando para quem está dentro de casa. Trabalha na minha vinha. Quem que é a vinha? Quem que é a vinha? Jesus não fala: eu sou a videira verdadeira. Jesus está convidando filhos para trabalhar na vinha. Jesus está convidando filhos para trabalhar na vinha. Estão dentro de casa. Os 2 são filhos, mas um faz a vontade com os lábios, dizendo: eu vou, só que ele não vai.
E tem um estudioso da Bíblia que diz assim, ó, sabe por que o segundo filho se arrepende e vai? Porque ele começa a pensar assim, ó, poxa vida, o pai faz tudo para mim. O pai me dá comida, o pai me dá o que vestir, o pai me dá o que comer, o pai colocou um dedo sobre a minha cabeça. O pai tem sido tão maravilhoso para mim, e agora que eu posso fazer alguma coisa para o pai, eu falo que não. O arrependimento vem porque ele começa a pensar como que o pai tem sido bom para ele. Como que o pai tem sido maravilhoso com ele. Ele se arrepende e vai. Irmão, vocês sabem quem eram os publicanos? Publicanos eram ladrões. Que tipo de ladrões? Publicanos roubavam nos impostos. Os publicanos eram os famosos ladrões de colarinho branco. Era gente grande, gente louca. Não era ladrão de galinha, não. Os publicanos roubavam impostos. Eram grandes ladrões. A Bíblia está dando uma referência de João. Por quê? Porque João está ministrando e todo tipo de pessoa é atraída pela ministração de João. Ricos, pobres. Isso aqui é de suma importância, porque a Bíblia diz meretrizes ou prostitutas também estavam lá. E a pergunta deles para João é: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? A Bíblia diz que os publicanos perguntavam: João, o que eu devo fazer? E João dizia: para de roubar os impostos. E quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, façam de forma justa. Faça de forma justa. Faça de forma honesta. Faça o que é certo. As mulheres da vida também estavam ali. Elas também queriam ser salvas. Elas também queriam a salvação. Os ladrões queriam. As pessoas importantes queriam. Eles queriam salvação. Eles queriam entender o que era necessário fazer para que eles fossem perdoados dos seus pecados. Eles queriam. Isso são pessoas dentro da casa. Dentro da casa. Algumas trabalham na vinha. Outras só dizem que trabalham na vinha. Mas não fazem. E sabe o que é mais triste? É quando alguém não quer fazer e ainda acha ruim quem faz. E ainda acha ruim de quem faz. Ele não faz. Se alguém faz, ele ainda acha ruim. Ele ainda se aborrece. Tem pessoas que se incomodam dentro da casa do pai com a maneira que o outro adora. Tem pessoas que se incomodam com a maneira que o outro adora.
Tem pessoas que se incomodam com a maneira que o outro ministra. E o tempo que ele tem para falar de Jesus, ele gasta falando do outro. Porque irmão faz assim e assado. Eu não faço assim. Porque assim é que é o certo. Não, fulano é gay. Assim, não, eu não. Eu faço assim. Porque assim é que é o certo. Irmão, na obra de Deus, Jesus não precisa de todo mundo igual. Nós não somos iguais. Nem a nossa adoração é igual. Tem pessoas, pastor, que adoram de um jeito que eu queria falar igual ele, mas eu não falo. Eu não falo. Porque eu falo, porque eu tinha que ter coragem para pintar um negócio desse aí. Às vezes você fala uma coisa, você ouve um grito dentro da igreja, pastor de Deus, já sabe, alguém grita, meu Deus! É pão quentinho que desceu do céu. Como assim? É pão quentinho que desceu do céu. Como assim? Olha piada. Adoração diferenciada. Adoração, vai, isso aí eu não consigo. Não consigo. Fui ministrar na igreja, pastor. Estava um silêncio danado. Pode você ouvir o tatalado do mosquito passando assim. Um irmão que não gritasse no meio da igreja. Quem está vivo da glória? Eita! Falei, eu que faço o negócio disso. Quem está vivo da glória? Eita! Falei, irmão, está animado. Só que tem gente que, por não ter coragem de fazer, fala mal. Ele, além de não ir trabalhar na vinha, ainda quer falar mal de quem está trabalhando. Tem gente que às vezes está ministrando, sabe qual é o pensamento dele? Se a oportunidade conseguir eu pregar o negócio dele. Se a oportunidade conseguir eu fazer o negócio dele. Vê alguém cantando e fala, se fosse eu que estivesse cantando esse hino, cantava por melhor. A igreja ia sentir muito mais. Aí se você der a oportunidade para ele não arruma nada. Por quê? Porque ele fala que faz, mas não faz. Ele fala que é, mas não é. Mas não é. Irmão, os dois estão dentro da casa. Jesus não está falando de quem está fora. Isso aqui não é desviado. Isso aqui não é gente que está perdido, não. São dois filhos com atitudes diferentes dentro da mesma casa. Dentro da mesma casa. Atitudes diferentes. Mas aí ele diz: qual dos dois fez a minha vontade? Segundo, falou que não ia, mas se arrependeu e foi. Se arrependeu e foi. Sabe por que nós estamos aqui, irmão? Porque nós nos arrependemos e nós aceitamos vir trabalhar na vinha do Senhor Jesus. E o que Jesus está dizendo é: na minha vinha, o que eu preciso é de disponibilidade. E quando Jesus disse as meretrizes passavam na frente, os ladrões
eles passavam na frente. Aí eu começo a entender que Jesus chama quem Ele quer. E quando Jesus chama, não importa quem você seja, Ele te leva para trabalhar na minha vida. Glória a Deus. Ele te leva para trabalhar na minha vida. Ele te leva. Irmãos, a nossa vida é de suma importância na obra de Deus. É porque nós ainda não entendemos quem nós somos. Aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos observa em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu amo o cuidado que Deus tem com aqueles que fazem a obra de Deus com seriedade. O cuidado que Deus tem é maravilhoso. Eu vejo isso nos testemunhos, nas obras, nos acontecimentos. Eu acompanho a missionária aqui em Gaspar, eu gosto muito dela. Ela tem um diário, pastor, que ela escreve tudo o que acontece. Tudo que acontece no vídeo, ela vai lá e escreve. As coisas que ela tem vontade de fazer na obra de Deus, ela pega o diário, vai lá e escreve. Ela disse, irmãos, ninguém sabia que eu tinha esse diário. Isso é uma coisa minha de Deus. Eu vou lá e escrevo minhas coisinhas no meu diário. Eu entrei no culto. Acabou o culto. A irmã fez assim, me chamou. Aí eu fui. A irmã chegou no ouvido dela e falou para ela assim: assim manda te dizer o Senhor, eu tenho lido o teu diário. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu achei maravilhoso. Falou com ela dessa forma: eu tenho lido o teu diário. E eu tenho me agradado daquilo que eu tenho lido. Você te diz que tudo aquilo que tu tem escrito, eu vou cumprir na tua vida. É, Deus, Glória a Deus. Ela disse, irmão, eu cheguei em casa, abri o meu diário, peguei uma página e escrevi: Senhor, que alegria saber que o Senhor tem lido o meu diário. glória a Deus. E às vezes a gente acha que Deus não escuta nem a nossa oração. Decalava as filhas, cavai de cor, e as filhas crescem na barriga. Decalava as filhas, a mão rica e é essa grande Deus. Aleluia. Glória. E chega a ser maravilhoso na nossa mente o Senhor entrar dentro de um ambiente, abrir uma página e começar a ler. Aí fala: eu tenho lido o teu diário. Glória a Deus. E esse mesmo Deus que diz a Israel: eu tenho lido o teu diário. É o mesmo Deus que desce e fala: eu tenho ouvido as tuas orações. E quão maravilhoso é quando ele diz: eu tenho ouvido as tuas orações e eu tenho me agradado das tuas orações. E eu te digo que eu vou cumprir tudo aquilo que tu tem orado e pedido a mim. Trabalhar com Jesus é maravilhoso. Trabalhar com Jesus é maravilhoso. Os ladrões, as prostitutas, que ouviram e se arrependeram, passarão na frente de vocês.
ligado nele. Ele poda, não para matar, mas para viver mais. Todas as vezes que Jesus puxar a tua orelha, é porque ele sabe, você tem capacidade de dar mais fruto. Você tem capacidade de ser melhor. Você tem capacidade de chegar mais longe. Todas as vezes que ele limpa a nossa vida, é porque nós podemos fazer mais. Nós podemos frutificar mais. Posso orar? Os irmãos colocam de pé comigo. A minha vizinha, a mãe você olha na sala, falou que o senhor tem que trocar da testemunha, tá? Amém. Amém. E olha por mim. Amém. A médica falou, ela receitou mais remédio para mim, para tudo. Deus vai dar vitória. Amém. Meus irmãos, se vocês não acreditam que o Senhor levantou vocês para uma grande obra, eu acredito que o Senhor levantou vocês para uma grande obra. E eu digo mais uma vez, não precisa pedir a Deus para ser igual a mim. Vocês vão ser melhores. Glória a Deus. Vocês vão ser melhores. E o Senhor vai me dar a alegria de assentar e ouvir Deus usar as vossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí se amém, que está acreditado, não acreditado? Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, aqui está a tua igreja e os teus filhos. Grande é a tua seara, mas que poucos são os teus herdeiros. O Senhor disse na tua palavra que é necessário que nós roguemos ao Pai, para que o Senhor levante, ó Pai, para que o Senhor envie mais ceifeiros para a tua obra, para que o Senhor levante, ó Pai, ministros da tua palavra, evangelistas, missionários, presbíteros, pessoas usadas da tua obra, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo marque, meu Deus, essas vidas nesta noite, com o selo do Espírito de Deus, que eles venham ser, ó Pai, homens e mulheres, cheios da presença e do Espírito de Deus sobre as suas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha usar essas vidas para o engrandecimento da tua obra.
tem ouvido para ouvir, ouça. E o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É um estudo que tem todas quinta-feira, online. Nós vamos ficar ela. Sexta-feira, superação. Sábado, trabalho da irmã Maria, a mim, às 17 horas, lá no Ipanema. E para os obreiros e auxiliares, tem reunião das 9 às 16 horas, no Pontilhão. Eu todo mês eu sou cobrado a falta de auxiliares de Caiçaras na reunião. Ó, então, reunião das 9 às 16 horas, no Pontilhão, para obreiros e auxiliares. E no livro nós vamos aplicar o horário normal das 8h30, porque é uma missão só. Né? E à noite, grande culto de louvor e adoração a Deus. Culto de missões e das mães também. Comemoração ao Dia das Mães. Amém? Vou colocar a ideia para orarmos a Deus. Temos de oração para vir na frente. Volta para Jesus, onde é. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade, faz um milagre em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida do irmão William. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade e dá vitória em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida do irmão Valdemar. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade e dá vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida do irmão Cádia. Em nome de Jesus, meu Deus, repreende toda a enfermidade e dá vitória em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão sobre a vida do teu filho nesta noite. Toque, meu Deus, a planta dos pés, a planta da cabeça. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade no nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida do Miguel. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida da Emanuel. Repreende, ó Deus, toda a enfermidade em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre a vida do Elias. Toque, meu Deus, agora planta os pés, a planta da cabeça. Repreende, meu Deus, toda a enfermidade. Dá vitória ao teu filho, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Senhor, confirma a tua palavra nos sinais. Confirma, ó Deus, em nome de Jesus. Dando saúde aos teus filhos. Dá saúde, Deus, aos teus filhos. Tu disseste nesse Repreende, ó Deus, toda a e nós enfermidade. cremos, Senhor. Em nome de E agora Jesus, ó vem Pai. glorificar o teu Nós nome, cremos, ó Deus, no milagre, na bênção, na vitória. Leva-nos, ó Deus,
abençoa em tranquilidade. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Que a Pai. graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco, nos seus para sempre.